everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Spanglish com ênfase agora em inglês. Estamos na nossa aula, praticamente chegando ao fim, aula 15. Aula de número 15, faltam só mais duas e hoje nós vamos falar de phrasal verbs. Tudo que eu já passei aqui para vocês nesse nosso Spanglish são coisas que vocês já viram comigo de alguma forma lá no segundo ano, então eu trouxe conteúdos que são pertinentes para o Enem. Afinal de contas, Spanglish é para o Enem e para a vida. E a matéria de hoje, chamada Phrasal Verbs, é uma matéria muito interessante. É uma matéria que você já viu comigo, como eu tinha dito, e é algo que é muito simples e ao mesmo tempo complicado. Então ela tem essa ambiguidade. Os phrasal verbs são conhecidos como os verbos frasais. E nada mais é que verbos com preposições ou advérbios, ou preposições e advérbios, só que ele tem um probleminha, que é um probleminha parecido com os false friends, que você não vai poder, no caso, não tão parecido, mas os false friends ele te engana, você acha que é uma coisa e é outra, e o phrasal verb ele te confunde, porque você às vezes tem até um verbo ali que você conhece, uma preposição que você conhece, mas quando eles se juntam, ele muda completamente a tradução. E aí dá essa confusão. E os phrasal verbs, eles são muito utilizados na língua inglesa, são muito utilizados mesmo. Eles trazem aí uma conversação mais, como eu posso falar, não seria adequada, mas mais natural, né? A conversação entre nativos, entre norte-americanos, ingleses, enfim. Então eles optam muito por usar os phrasal verbs e muitos deles, de nativos, pessoas que falam inglês, têm o inglês como a primeira língua, a língua materna, muitas pessoas nem entendem, nem conhecem muito esse termo phrasal verbs. Mas eles usam os phrasal verbs porque eles estão acostumados, nasceram lá, falam a língua, então eles já estão acostumados com os phrasal verbs. Porém, a gente não está, porque a gente não está inserido nesse contexto o tempo inteiro, né? Então o que a gente vai fazer? Hoje eu trouxe uma lista de phrasal verbs para vocês, só que abrindo aqui uma aspa, que nem eu fiz na aula passada de conjunções. É interessante que você aprenda os phrasal verbs utilizando o quê? Utilizando elas em frases, em contexto, para que você entenda melhor. Afinal de contas, tem um detalhe. Você não vai conseguir entender o que um phrasal verb consegue falar 100%, porque ele pode ter várias nuances. Ele pode ter um contexto X, pode ter um contexto Y, vai dependendo. Então, eu trouxe para vocês uma lista, só que ele pode mudar de acordo com o contexto. E aí que o bicho pega. Sobre os phrasal verbs. Let's begin. Como eu falei para vocês, phrasal verbs, que são verbos frasais. Olha aí o tanto de phrasal verb tem aqui nessa imagem. Find out, throw away, drop out of, run across, look after, blow up, go over, look into, read over, put off, get over, bring up, point out, come in, look forward to, make up, pass out, um monte aqui. E existem mais de 10 mil, sei lá quantos phrasal verbs existem. Eles vão ter, às vezes, como eu falei para vocês lá no início, lá onde eu estava aparecendo na câmera para vocês, eles podem ter vários contextos diferentes, então isso vai depender muito. Então, olha, os phrasal verbs, também chamados de verbos frasais, são os verbos em inglês que vêm acompanhados de uma preposition ou de um adverb, né, de um advérbio. Depende, ou uma de preposição ou de um advérbio. Neles, a preposição ou advérbio podem mudar totalmente o sentido do verbo original. Então, como eu falei para vocês lá, existe um verbo, esse verbo ele tem uma tradução. Eu trouxe aqui para vocês o verbo get. O verbo get é um dos verbos mais usados da língua inglesa. Ele tem um dicionário só para ele, só para você ter uma ideia. Né? Porque, na verdade, como phrasal verb, você tem aí várias palavrinhas de phrasal verb que começam com get, e aí você vai ter significados completamente diferentes um do outro. E, às vezes, significados diferentes dentro do mesmo phrasal verb. Então, get, na tradução, ele vai significar obter, ter, né? Pegar, algo nesse sentido, mas não ter completamente, porque o ter, na verdade, é o verbo have. Né? Mas ter alguma coisa, você pode usar essa questão do get também.
Então, get away vai significar escapar. E o que aconteceu aqui? Porque o get se juntou com uma outra palavrinha, né? E aí virou escapar. Get away, escapar. Então, mudou completamente o sentido do verbo. Get out, com a preposição out, agora vai significar sair. E sair de um local. Get out. Get over, vai significar superar, ultrapassar um problema, uma situação. Então, get over him, esquece ele. Get over her, esquece ela. Get over this subject, esquece esse assunto e assim por diante. Get up, levantar, né? Levantar, acordar. Olha só como é que muda a situação. Levantar, você pode nem estar dormindo, aí você levanta. O acordar significa que você estava dormindo e levantou da cama. Então, ou seja, situações, contextos diferentes, mas usando o mesmo phrasal verb. Tá vendo como o mesmo você pode ter vários significados? E aí você tem tipos de phrasal verbs diferentes. Types of phrasal verbs. Você tem os intransitivos, que não necessitam de um objeto direto. Basta usar o próprio phrasal verb. Acabou. Wake up. Temos o verbo, temos a preposição. Wake up vai significar acordar. Wake up. Transitivos separáveis. Os transitivos separáveis podem ser separados pelo seu objeto, né? Eles são separables. Ou seja, você tem aqui o turn off, que é um phrasal verb. Um verbo com uma preposição. Turn off. E aí você pode ter a opção de falar turn the TV off, onde o objeto, que é o the TV, a TV, ficou no meio do phrasal verb, entre o verbo e a preposição. E você também pode falar turn off the TV, onde the TV, que é o objeto, fica lá no final e o turn off eles ficam juntos. Turn off the TV, que também vai ser desligar a TV. Você escolhe como você vai utilizar. Claro que nem todos são separáveis, existem os transitivos inseparáveis. Os inseparáveis, eles não podem ser separados pelo seu objeto. Então, você não pode usar o verbo aqui, o objeto no meio e a preposição ou o advérbio logo depois. Por exemplo, look after não pode ser separado. Look after é cuidar de algo, aqui no caso, the baby é o objeto. The baby é do bebê. Então, eu não posso dizer look the baby after. Não, estaria correto, porque ele é um transitivo inseparável. Então, look after the baby é cuidar do bebê, cuidar de qualquer outra coisa, dependendo do objeto utilizado. Então, esses são os tipos de phrasal verbs. Intransitivos, onde você não precisa de um objeto direto, só existe o phrasal verb e é super compreensível. Os transitivos separáveis, onde você pode separar o phrasal verb do objeto tranquilamente, o objeto no meio, o objeto no final da frase. E os inseparáveis, onde você não pode separar o phrasal verb, né? O objeto sempre depois do phrasal verb. Ok. E aí você tem outros tipos de phrasal verbs. Você tem o próprio phrasal verbs, que são verbos acompanhados de um advérbio, de uma preposição, que você já conhece, que nós acabamos de falar. O get out, sair de um lugar. Temos também uma forma de chamar os phrasal verbs de prepositional verbs, porque são obrigatoriamente acompanhados de preposição, por isso prepositional verbs. Então, get over, over é uma preposição, assim como out, né? Mas aqui, over, esse é o exemplo que eu dei aqui para vocês de prepositional verbs. Get over, superar, ultrapassar um problema ou uma situação, como a gente viu. E, por último, os phrasal prepositional verbs, que também são chamados de three-word verbs. Three-word verbs porque são formados por 3 palavras, geralmente consistem em um verbo, sempre tem esse verbo, tá? Advérbio e uma preposição. E temos um aqui que é formado por justamente os 3. Um verbo, um advérbio e uma preposição, que é o get away with. Get away with, ou get away with, que significa safar-se de algo, escapar de algo. Tem até uma série bem famosa, da qual eu realmente nunca assisti, apesar de gostar desse tipo de gênero, que é o Get Away with a Murder, né? Get Away with a Murder. Murder é assassino. Então, é escapar de algo nessa situação. Tudo bem? Temos agora o que aí para vocês? Essa questão que eu comentei lá no início da aula, muito interessante, que é a questão de que você não pode achar que vai traduzir ao pé da letra os phrasal verbs. Não,
porque eles são expressões que tu não pode fazer isso ao pé da letra, não dá para fazer isso, porque para ter o real significado delas, é necessário interpretá-las em conjunto, sempre levando em consideração o contexto. É um erro gravíssimo tentar fazer isso com phrasal verb. Às vezes você consegue inferir a ideia do phrasal verb através do contexto da frase, porque você pegou algumas situações. Outras vezes você não consegue. Tem vezes que você consegue por o teu conhecimento de mundo, por conhecer um pouco do verbo e da preposição. Às vezes não muda muito, gente. Não muda muito, às vezes, a tradução do verbo quando ele se junta com uma preposição. Às vezes a ideia inicial do verbo ainda permanece no phrasal verb. Então isso vai depender muito. Mas você querer traduzir ao pé da letra sempre não vai rolar, não vai. Então eu tenho aqui uma lista de vários phrasal verbs que eu trouxe para vocês. Não coloquei em frases, eu trouxe algum exemplo de frases lá no final da aula, mas não fiz com exemplo de frases, apesar de ser muito melhor de se aprender phrasal verbs com frases, tá? Então eu trouxe aqui para vocês alguns phrasal verbs, deveriam ter frases, mas eu só trouxe mesmo a tradução, a ideia, na verdade, de cada um desses phrasal verbs. Mas lembrando, tentem ir atrás de frases com phrasal verbs para que você consiga se familiarizar melhor, porque não vai ter como mesmo decorar uma lista enorme de phrasal verbs. Existem muitos phrasal verbs. Eu falei, né? Mais de 10 mil, sei lá quantos, muito mesmo. Então, olha só. Back down. Back down. Ah, sim, antes de começar a falar, agora que eu lembrei uma informação importante para vocês. Essa questão dos phrasal verbs, os nativos, eles usam bastante, apesar de muitos deles nem conhecerem muito explicar como é que se forma um phrasal verb, eles só usam porque é natural para eles lá, mas eles usam justamente no lugar de alguns verbos que seriam muito mais fáceis para nós brasileiros de ouvir, de entender, porque eles usam em lugares de verbos que eles consideram mais formais. Então, tem um exemplo aqui do call off. Call off significa cancelar. Eu não sei se eu trouxe ele aqui para vocês na lista. Call off, cancelar. Só que se a gente usasse esse aqui, ó, call off, que é o phrasal verb que vai significar cancelar. Eu acho que eu trouxe ele por aqui em algum lugar. Só que pra gente ficaria muito mais fácil entender se falasse cancel. Cancel é cancelar, cancelar. E pra gente tá fácil cancel porque ele vem mesmo dessa questão de ser uma palavra parecida com o português, até porque a raiz ela é parecida, né? Até porque a gente sabe muito bem que o latim está ali no meio forte das duas línguas. Só que eles usam o call off porque é uma forma mais informal, é uma forma mais natural de falar. Por isso que algumas vezes fica difícil de entender algumas coisas porque tem muito phrasal verb. E aí eles complicam a nossa vida. Tem gente que não gosta, não suporta phrasal verb, mas eles não são tão difíceis quando você começa a entender as nuances deles. Então, lembrando, alguns vão ter vários significados dependendo do contexto, outros nem tanto. Vamos começar com back down. Back down vai significar ceder, abandonar um argumento, uma opinião, uma reivindicação, reclamação, né? Back down. Aí, se você falar que você não vai back down, né? I won't back down, ou seja, você não vai ceder, abandonar um argumento, você vai até o fim. Então, mas quando você não tem a negativa, a ideia é que é ceder, abandonar, né? E para trás. Catch on. Catch on é entrar na moda, entender algo. Olha só que diferença. Entrar na moda, entender algo. São duas nuances bem diferentes uma da outra. Né? Quando você catch on something, você está entendendo alguma coisa. Catch on, entrar na moda também, com algo que está na moda. Settle up. Settle up vai ser acertar as contas, pagar o dinheiro que se deve a alguém. Settle up. Acertar as contas, pagar o dinheiro que se deve a alguém é praticamente a mesma coisa, né? Que acertar as contas com alguém. Bear up. Bear up. Vem da questão do suportar, resistir, enfrentar da melhor maneira possível uma situação difícil. Perdão, gente. Uma situação difícil. Bear up. Suportar, resistir, enfrentar. Drop in, drop over.
Aí temos o drop in com a preposição in e drop over com a preposição over. E ambos é dar uma passada na casa de alguém ou em algum lugar. Drop in e drop over, você pode usar os dois na mesma intensidade, porque tem o mesmo significado. Talk back. Talk back, se fosse traduzir ao pé da letra, é falar de volta, conversar de volta, mas não, é responder a alguém de maneira rude, de maneira grossa, tá? Talk back. Pull through. Pull through significa melhorar, recuperar-se de alguma doença, operação, etc. Ou sair-se bem em algo difícil. Pull through. E aí a tradução do verbo pull é totalmente diferente da ideia do phrasal verb, né? Porque enquanto o verbo push é empurrar, que a gente viu isso lá na aula dos falsos cognatos, pull vai ser puxar. Pull, né, na tradução ao pé da letra, vai ser puxar. Mas pull through tem essa ideia de melhorar, recuperar-se de alguma doença, etc. Settle up, acabei de falar, ele veio 2 vezes aqui. Não era para ter vindo 2 vezes, mas ele veio, então vamos pro próximo. Stay over. Stay over é dormir na casa de alguém por uma noite, passar a noite na casa de alguém. Nem necessariamente precisa dormir, mas você entendeu que o stay over é você passar a noite na casa de alguém, ficar por um tempo. Look down on. Look down on. É interessante porque look é o verbo olhar, né? Olhar. Down, você já começa a imaginar que é uma coisa que tem a ideia de baixo, e on é algo que pode estar mais no sentido de... depende, né, da construção. Então, eu vou deixar quieto o que eu ia falar, porque isso pode confundir vocês. Então, look down on, ele vai ter a ideia de desprezar, olhar com desdém, com desprezo a alguém. Então, look down on somebody, olhar com desprezo a alguém, para alguém. Set out vai ser partir, começar uma jornada, né, para algum lugar, para alguma situação. Get through vai ser passar por uma dificuldade. Get by, que deveria estar em negrito aqui, mas não tá, mas o get by é passar por uma situação difícil. Então, os dois têm a mesma situação. Get through something, passar por uma situação difícil. Get by something, passar por uma situação difícil. Turn out to be, muito utilizado, muito mesmo utilizado, é acabar sendo, resultar-se, né? Acabou que eu nem fui para a escola hoje. Então, você usa muito essa questão do turn out to be. Break up with é terminar um relacionamento com, no caso, alguém. Break up with someone, terminar com alguém. I'm gonna break up with her, eu vou terminar com ela, e assim por diante. Settle down, estabelecer-se, acomodar-se. Settle down. Quando você está acomodada, né, com alguma coisa, está aceitando algo demais, ou então estabelecer-se ali numa situação que você quer mesmo, aí você usa a expressão de phrasal verb settle down. Put up with é a ideia de tolerar algo. Put up with someone, tolerar alguém. Put up with something, tolerar algo. Put off by, você está vendo aqui que temos phrasal verbs com mais de duas questões, ou seja, não é só o verbo e preposição, tem verbo, preposição e advérbio aí. Então, put off by é ser desencorajado por alguém. Esse by tem essa ideia de por. Ser desencorajado por alguém. Come up to vai ser aproximar-se de. Come up to me, né? Se aproxime de mim. Go out with, namorar, sair com. I go out with someone, eu saio com alguém, eu namoro com alguém. E a ideia de go out é de sair, né? Sair para uma festa, para uma balada, sair para comer, sair para fazer alguma coisa, mas também com essa ideia de estar em um relacionamento ou começando um relacionamento com alguém. Give up on é desistir, abandonar. I give up on you, eu desisto de você. I give up on something, eu desisto de algo e assim por diante. Come down with é ficar doente. Ficar doente, aqui não deveria estar em negrito.
ficar doente, come down with the flu, né? Não ficar doente aí com a gripe e assim por diante. Do away with, se livrar de algo. Do away with. Look forward to, aguardar com expectativa. Look forward to, esse aqui é muito utilizado, viu? Tem umas phrasal verbs aqui que são bem utilizadas, outras nem tanto. Esse look forward to, ele é muito utilizado, que é aguardar com expectativa. Find out. Find out também é bastante utilizado. Find out é descobrir. E ao invés de usar, né, o discover, né, que a gente com certeza conseguiria compreender mais, discover, eles preferem usar o find out, daquela questão que eu comentei para vocês. Né? Porque o discover sound, eu ia falar soa, mas eu acabei falando em inglês, sound, soa um pouco mais formal. Essas palavras aí que tem a mesma, praticamente a mesma raiz que a nossa, né, que vem lá do latim, então eles ficam, não gosto, acredito que eles não são muito fãs de usar não, porque dá essa ideia de ser muito formal. Então, tem o phrasal verb aqui para quebrar essa formalidade. Find out, muito utilizado no lugar de discover, que é descobrir. Make up for, compensar, make up for you, compensar por algo que você fez para alguém, alguma coisa aconteceu e você quer compensar essa pessoa com algo bom. Então, make up for. Let me do something to make up for you, ou seja, deixa eu fazer alguma coisa para compensar você. E acabei de lembrar que lá aqui na nossa antepenúltima aula, se não me engano, tinha um texto lá, um texto bem científico, né, com áreas científicos, que ao invés de usar o phrasal verb find out, eles preferiam usar a palavra discover, porque é mais formal. Então, tem muito disso aí também. Então, dependendo do texto que você for trabalhar que for cair no Enem, dependendo do tipo de gênero textual, cai bastante phrasal verbs ao invés dos verbos naturais mesmo que seriam utilizados. Então, get across, explicar, tornar claro, esclarecer um conceito, get across. Run out of, ou seja, ficar sem algo. We are run out of sodas. Nós estamos sem refrigerante, né? Ficar sem algo acabou e você comenta que essa expressão de run out of significa ficar sem algo. Take over é assumir o controle, substituir, a ideia de substituir. Então você vê que tem duas nuances aqui, assumir controle. He's taking over me, ele está assumindo o meu controle, né? Assumindo tudo em relação a mim, e substituir também com essa ideia de substituir, take over somebody. Lembrando que a gente sempre vai ter uma mudança aqui, tá? Nos verbos. Dependendo das frases, dependendo dos tempos verbais que você utiliza esses phrasal verbs, os verbos eles vão sim ser alterados. Se eles estiverem como verbo principal, eles vão ser alterados, ou seja, o verbo, que é a primeira palavra que aparece aqui do phrasal verb, ele vai sofrer uma alteração para presente, passado, tempos contínuos, tempos perfeitos, ele vai ter essa alteração, tá? Back off vai significar afastar. Please back off. Por favor, se afasta. E back off, inclusive, é um tipo de phrasal verb que você não precisa de um objeto para ele fazer sentido. Somente ele já faz todo sentido. Fit in with, se adequar, se encaixar. Fit in with, se adequar, se encaixar em alguma situação. I'm not fit in. Eu não estou me adequando, me encaixando. I'm not fitting. Estou me sentindo, né, encaixada na situação. Acabou. Foram quantos? Foram 3 quadros de phrasal verbs e algumas frases que eu trouxe aqui para vocês. Então vamos ver aqui na primeira frase. My sister is very sad. I will cheer her up with a box of chocolates. Perceba que aqui eu tenho um phrasal verb que eles são o quê? Separable. Eu posso separar ele do meu objeto, que é o objeto her, certo? Então, minha irmã está muito triste. Eu irei animá-la. Cheer her up.
Porque o verbo cheer tem essa ideia de animar já, né? Já tem essa ideia de animar. Aí com essa preposição up, aí né, continua com esse significado, né, de animar. Então, eu iria animá-la como uma caixa de chocolate. Cheer her up. Hundreds of boats couldn't get by that huge ship at Suez Channel. Centenas de barcos não conseguiram passar, ou não conseguiam passar, melhor dizer. Esse passar é o get by, get by. Aqui, inclusive, o meu verbo get by não está, no caso só get, não está conjugado porque não precisou, porque a gente está usando aqui o verbo modal, então o verbo get não é alterado. Então, get by é como ele é mesmo, phrasal verb, que tem a tradução aqui de passar, passar. The doctor, passar no sentido de não uma situação, de passar mesmo, já que se trata de um boat, de vários boats, né, de barcos, então passar pelo canal, aí no caso o canal de Suez. The doctor told her to carry on with the treatment. Carry on vai ter a tradução de continuar. Carry on. O médico disse a ela que continuasse com o tratamento. Carry on with. Continuasse com. Esse with é com, tá? Com o tratamento. Carry on. Vai continuando. Certo? Temos mais frases? Temos sim. Me and my stepmother have a good relationship. We get along very well. Get along é um phrasal verb também muito conhecido, muito utilizado, que é a ideia de quê? De se dar bem com alguém, né? I cannot get along with you, ou seja, eu não consigo me dar bem com você. Mas aqui a pessoa se dá bem sim, ó. We get along very well. Minha madrasta e eu temos um bom relacionamento. Nós nos damos muito bem. We get along very well. Aqui a gente tem o verbo get sem nenhum tipo de mudança, porque se trata de uma frase no presente simples e na terceira pessoa, perdão, na primeira pessoa, perdão, do plural. E aí o meu verbo não tem nenhuma alteração, justamente. Agora, se fosse um outro pronome pessoal aqui, aí teria uma alteração. Vamos supor, se fosse she gets along. Então, olha só, você tá entendendo? She gets along. O meu verbo terminaria com esse S aqui no final. Por quê? Porque o phrasal verb vai alterar assim, dependendo da frase, tá, gente? Então, a gente não vai usar ele sempre daquela forma limpinha, clarinha, não. Temos a outra aqui. I've been getting low grades, but I will study hard and catch up with the other students. Ou seja, tenho recebido notas baixas. I've been getting low grades. Temos recebido notas bem baixas. But I will study hard. Olha só o meu conector aqui mais, ligando essas duas frases, né? Esse conector ligando essa com essa frase aqui. Mas eu vou me esforçar e alcançar os demais alunos. Então, esse catch up with vai significar o quê? Não vai ser esforçar, vai ser esse alcançar, catch up with. Alcançar. Let me catch up with you. Deixa eu alcançar você. Ou então, essa questão também de... E tem também uma outra tradução, esse phrasal verb, é de você contar as novidades depois de um tempo que você não viu uma pessoa. Então, catching up with someone, ou seja, entrar em contato e contar as novidades, que faz tempo que você não viu essa pessoa. E também tem esse significado, além de alcançar. Beleza? Olha só, aqui eu quero que você escolha comigo a alternativa que mais se encaixa em cada uma dessas situations below. Então, temos duas situações aqui que eu trouxe para vocês. Primeira vai ser, você não vai poder mais sair com um amigo por causa de um compromisso de última hora. Ao ligar para ele, como é que você poderia falar isso? Olha só. Letra A. Eu acabei de falar sobre essa questão, inclusive bem ali eu comentei esse phrasal verb lá no início da aula. Olha só, você tem I have to call off our night out because something came up, sorry. I have to get off our night. Aí isso aqui é tudo igualzinho. Então, o que você vai trocar é bem aqui no início. O que você vai escolher, aliás, é baseado aqui no início. I have to come over our night because something came up. Sorry, inclusive came up também é um phrasal verb, que é o phrasal verb que indica surgiu, que algo surgiu. I have to give up our night because something came up. Sorry. E aí, você deve lembrar que o que give up é desistir, né? E não foi isso. Ele não quer desistir. Por quê? Porque, na verdade,
um compromisso de última hora surgiu. E aí, o compromisso de última hora surgiu, mas aí no caso, a ideia não seria que esse came up, né, de que surgiu. Mas aí a ideia seria o quê? O que seria mais interessante você usar? Todos esses 4 aqui são phrasal verbs. O call off, o get off, o come over e o give up. Mas só um vai dar a ideia de cancelar, porque você precisa dizer que algo surgiu e que você precisa cancelar. Não que você quer desistir, não que você vai encontrar a pessoa, porque esse come over que você vai encontrar, sendo que você, na verdade, tem que cancelar porque algo surgiu. Então, a mais interessante aqui das alternativas seria a letra A. Por quê? Call off tem o sentido de cancelar, que é até usado no lugar de cancel, que eu acabei de falar ali para vocês. Cancel, portanto, call off our night seria a opção melhor. I have to cancel, I have to call off our night. Certo? Nenhuma dessas aqui seria interessante, porque a ideia era você usar mesmo o cancelar, e não que você desistiu, e nem que você estava indo ao encontro, porque você, na verdade, não estava, né? Então, vamos para a próxima. Você está devendo dinheiro para um amigo, e aí você precisa avisar que vai pagá-lo na próxima semana. Qual a melhor opção? Na letra A, a gente tem I will pay you back next week. I will give next week. Essa aqui já me soa estranho, porque seria assim, eu darei na próxima semana, e nós não temos nenhum phrasal verb aqui. E na letra C, I will pay the money next week, ou seja, eu pagarei o dinheiro na próxima semana, mas não seria o que você quer dizer, 100%. I'll give you next week. Eu darei para você na próxima semana, que inclusive é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que na letra B você não tem o you, e na letra D você tem esse you, que inclusive na letra B estava faltando isso. Estava faltando alguma coisa aí. Então, na letra A, você tem essa questão do pay back. Pay back, que é um phrasal verb que você pode separar do objeto. Afinal de contas, o you aqui, no caso, é o objeto, e ele apareceu no meio do phrasal verb, entre o verbo e entre a partícula, né? Da preposição ou do advérbio. Então, pay back. Pay you back. Pagar de volta. Na letra B, na letra C e na letra D, você não tem nenhum tipo de phrasal verb, diferentemente dessas aqui que você tinha ainda phrasal verbs. Get off, come over, give up. Ou seja, mas nessa aqui você só tem a letra A, que é a única que apresenta aí um tipo de phrasal verb, que é o pay back, é o pagar de volta. E vamos falar a verdade que esse payback nem é difícil, né? Porque o payback já dá essa ideia de pagar de volta. Porque, afinal de contas, pay é pagar e back, né? Voltar. Então, não é um phrasal verb difícil de você aprender. E aí, aqui atrás, chegou o momento do quê? Momento do mão na massa. Isso, o momento do mão na massa. E o mão na massa, o que você vai fazer? Vamos aqui colocar aqui comigo atrás de mim? Que você, na verdade, no mão na massa vai ter uma situação bem simples. Você vai ler os textos, identificar os phrasal verbs que encontrar e vai explicar o significado deles. Para isso, obviamente, você precisa ter um material de internet, até de dicionário, porque não, para te ajudar. Caso contrário, vai ficar um pouco complicado. Ou então você tentar, pelo contexto da leitura, imaginar o que significa cada phrasal verb. E olha só, temos aí o texto 1, texto 2, e além do texto 2 temos o texto 3. E é isso. Mas, olha só, esses phrasal verbs que aparecem aqui, quais são eles? Você vai ter que ir atrás dos phrasal verbs, você vai ter que pesquisar e colocar todos eles com suas respectivas ideias. Claro que vai ter as respostas para vocês compararem depois com as respostas certinhas. E é isso, pessoal. Essa foi a pincelada sobre phrasal verbs. Não são difíceis, como a maioria das pessoas pensa, é uma questão mesmo de você colocar em prática o conhecimento deles. Eu trouxe aqui esses quadrinhos com os phrasal verbs, mas é interessante que vocês vejam ele em frases
que vocês entendam o contexto que eles são utilizados, porque alguns são utilizados em mais de um contexto e aí as coisas podem complicar. Mas não é nada de bicho de 7 cabeças, não. So, see you next class and bye bye.